Bem-vindo a mais um episódio do programa Imagem Masculina Profissional, onde eu ensino você, homem, a ter uma comunicação mais eficiente por meio da sua imagem profissional. Eu sou Estela Moncaio, especialista em comunicação pela imagem, e hoje eu tô aqui toda de verde para conversar com você sobre um dos elementos de design mais importantes, a cor. Bem, se você é novato aqui no canal, ou se você andou perdendo alguns episódios importantes, é possível que você esteja se perguntando o que são elementos de design. E eu já falei sobre esse assunto aqui mais detalhadamente em um episódio específico e também falei sobre dois desses elementos de design em um outro episódio. Eu vou deixar inclusive os links desses dois episódios aqui na descrição deste episódio, para que depois você volte lá e possa entender esse assunto um pouco mais profundamente. Mas calma, que eu vou fazer aqui um resumo para que você possa continuar comigo neste episódio até o final e não perca nada, tá? Bom, no primeiro episódio que eu abordei a questão dos elementos de design, eu falei, eu fiz uma analogia entre imagem pessoal e uma língua, um idioma, Então, dentro da perspectiva que eu utilizo da imagem pessoal, que é sob a perspectiva da comunicação, eu entendo que, de fato, imagem pessoal é uma linguagem visual, E assim como toda linguagem, a imagem pessoal possui códigos, signos, símbolos, elementos, os tais elementos de design, que comunicam para além deles próprios. Bom, eu também falei para vocês, nesse episódio, que existe uma hierarquia dos elementos de design. E que apesar de existirem muitos elementos, a gente pode focar em 5 elementos principais quando a gente fala de imagem pessoal, que são as linhas, as formas, as cores, as texturas e os volumes, nessa ordem, tá? Teve um episódio que eu tratei desses 2 primeiros elementos, que são as linhas e as formas. E eu falei que eles são os mais importantes porque eles são percebidos pelo cérebro primeiro, Só depois o cérebro adiciona as cores, as texturas e os volumes, tá? E eu aproveitei, na verdade, toda uma teoria psicológica que vem lá da psicanálise, que foi desenvolvida por um psicanalista suíço muito famoso chamado Carl Jung, que é a teoria dos arquétipos, para explicar por que esses 2 elementos são tão importantes, tá? Então, como eu falei, o link desse episódio vai estar aqui na descrição, então depois volta lá e assiste o episódio sobre linhas e formas, porque ele é essencial para que você entenda toda essa explicação aqui que eu tentei fazer rapidinho, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre cor, Que nessa hierarquia aí seria o terceiro elemento, talvez mais importante, dos elementos de design quando a gente considera a comunicação pela imagem pessoal, tá? E eu acho interessante o tema da cor porque, e aí não desmerecendo a sua importância, apesar dele ser o terceiro elemento, Então a cor estaria ali em terceiro lugar de importância, é um elemento também muito importante, Porque também traz muitas associações simbólicas muito importantes e muito relevantes dentro dessa construção de imagem e de comunicação pessoal, tá? Existem, inclusive, várias áreas de conhecimento que bebem dessas mesmas informações que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Então, não é exclusividade da imagem pessoal, se apropriar, digamos assim, da simbologia das cores para comunicar, para passar mensagens, E agora eu quero fazer uma explicação, então, sobre a história da psicologia das cores, que é de onde vem toda essa questão aí, que eu vou detalhar ao longo desse episódio. Então vamos lá, vamos começar a entender o que é a tal da psicologia das cores. A psicologia das cores é um campo de estudo que envolve a psicologia, a neurociência e as áreas de design. E o objetivo é, de fato, entender como as cores afetam as emoções, os comportamentos e as percepções humanas. Ao longo do tempo, esses estudiosos aí fizeram uma série de pesquisas e entenderam que o ser humano tende a associar cada cor ou cada família de cores a determinados sentimentos, sensações e, obviamente, essas sensações, essas emoções e esses sentimentos provocam reações e comportamentos, Então, isso foi, de certa forma, muito estudado já e existem ainda muitos estudos em andamento. Mas o que é interessante é que, de fato, as áreas aí do design, como a comunicação, a própria
a própria área da imagem pessoal, a moda e outras áreas também, como a arquitetura, a área que organiza o trânsito das cidades, por exemplo, se apropria dessas informações aí para utilizar a cor, de fato, com o intuito de provocar essas emoções, essas sensações e esses comportamentos, né? Então, para exemplificar, né? Quando um publicitário vai criar uma logomarca para uma empresa, ele não escolhe as cores dessa logomarca sem levar em consideração essas sensações e essas emoções que provavelmente serão geradas a partir dessa cor escolhida, né? Então, por exemplo, é muito comum que as marcas de fast food, por exemplo, utilizem o vermelho, o amarelo, o laranja, que são cores que tendem a incentivar, a deixar o nosso cérebro um pouco mais ativo e também tendem a nos deixar com mais fome, né? Por outro lado, a gente tem, por exemplo, as marcas de bancos, que geralmente têm nas suas logomarcas ali algum tom de azul, né? Geralmente aquele azul um pouco mais escuro, porque o azul, ele geralmente é associado à tradição, à confiança, até um certo conservadorismo, especialmente nesses tons mais escuros, né? Falando um pouco então da arquitetura, né? A arquitetura, e falando um pouco mais de design mesmo de interiores, utiliza as cores para criar ambientes e gerar sensações específicas, né? Então, por exemplo, dentro de residências, né? Especialmente ali dentro do quarto, né? As cores escolhidas para esses ambientes geralmente são cores que vão gerar sensação de tranquilidade, de calma. É muito comum então a gente perceber o uso de cores como o próprio azul, só que aí já numa tonalidade mais clara, os tons de verde, de rosa, amarelo também bem clarinho. Então, são esses tons mais claros que tendem a gerar essa sensação de tranquilidade, de acolhimento e de conforto, né? A gente indo aí talvez para o nosso cotidiano, a gente vai perceber, por exemplo, que também nos sinais de trânsito as cores são utilizadas com um propósito específico, né? Então, por exemplo, o verde geralmente está associado a pode seguir, tá tudo certo, né? Já o amarelo, ele já indica um ponto de atenção, né? E o vermelho é um super ponto de atenção, geralmente associado àquele momento que você tem que parar, né? Então, as várias áreas aí utilizam esses conhecimentos e essas associações simbólicas que as cores têm para que, de fato, o resultado final seja de percepções e comportamentos específicos dentro aí da perspectiva da associação que o cérebro humano é capaz de fazer quando ele percebe cada uma dessas cores, né? Lembrando que essas cores geralmente não caminham sozinhas, né? Elas vão estar convivendo com os tais outros elementos de design e essa convivência, ela pode sim ser bastante interessante no sentido de mudar algumas associações, né? Mas para efeitos didáticos é importante que a gente entenda isoladamente cada um desses elementos para que depois, então, a gente consiga entendê-los e aplicá-los em conjunto, né? Então, vamos entender melhor, né, essas várias nuances aí da cor e entender como que a gente pode usar, então, essas cores nas suas várias nuances a favor, em prol desse nosso objetivo, que no caso aqui a gente está falando de imagem profissional e comunicação profissional. E nesse momento aí você pode talvez estar pensando assim, Estela, esse assunto não me interessa, porque afinal de contas eu só uso azul mesmo, né? Eu não tô nem aí, eu não vou mudar meu guarda-roupa por conta disso. E aqui eu quero fazer uma provocação. Sabia que até o azul, dentro das suas várias possibilidades, pode transmitir mensagens diferentes, né? Um azul escuro, ele transmite uma gama de mensagens, o azul claro transmite outra gama de mensagens, né? E a gente também tem que pensar que as cores podem estar em companhia de outras cores, né? Então a combinação entre cores também pode gerar mensagens e associações, né? Enfim, comunicações diferentes, né? Então vamos entender um pouco como é que isso se dá, falando então agora das três principais dimensões das cores e como que elas
podem trazer aí perspectivas diferentes em relação às emoções e reações, percepções e comportamentos que elas são capazes de gerar. Dentro da área da imagem, é muito comum a gente aplicar um teste chamado teste de coloração pessoal para entender quais são as cores que, em aproximação à nossa pele do rosto, mais valorizam, ou seja, mais enaltecem a nossa beleza natural, e também para entender quais são aquelas cores ou as características de cores que mais, digamos assim, impactam negativamente a nossa beleza facial, trazendo talvez uma evidência maior nessas áreas escuras, como a gente tem aqui geralmente embaixo dos olhos, as olheiras, algumas manchas ou até os nossos sinais de expressão mesmo, né? Não quero falar necessariamente do teste de cor aqui, porque é um teste super interessante para se fazer, mas não necessariamente a gente precisa fazer o teste de cor para se apropriar, né? Ou para conseguir usar cores de uma maneira interessante a favor da nossa comunicação pessoal, tá? Mas eu quis falar do teste porque o teste ele traz, né, na sua metodologia uma série de estudos e ele classifica as cores em 3 dimensões, tá? Essas 3 dimensões são a temperatura, a intensidade e a profundidade. E aqui eu quero simplesmente explorar então essas 3 dimensões e fazer com que vocês entendam as várias nuances de significados e associações simbólicas que são possíveis a partir da análise apenas dessas 3 dimensões. Vamos começar então primeiro pela dimensão temperatura. E quando a gente fala de temperatura, é importante a gente entender que existem talvez 2 grandes blocos aí de cores, né? Existem cores que têm em sua composição uma maior quantidade de pigmento azul, tá? E esse pigmento azul, a presença desse pigmento azul, tende a acalmar, a deixar a energia um pouco mais baixa dessas cores, tá? E nesse sentido, a gente diz então que essas cores que têm um pouco mais de azul na sua composição são cores frias, ok? Já em contraposição, a gente tem então cores que têm na sua formação, na sua misturinha, um pouco mais de amarelo. E o amarelo é um pigmento que faz o exato oposto do movimento que o azul faz. Então ele aumenta a energia. É como se de fato ele trouxesse ali mais vibração para as cores nas quais ele está presente, tá? Então a gente considera que as cores que têm mais amarelo são cores mais quentes, tá? Então, fazendo esse preâmbulo para que vocês entendam que no viés da temperatura, a gente tem então cores que são um pouco mais frias e cores que são um pouco mais quentes. E é óbvio que essas cores frias e quentes, elas vão ter associações simbólicas e vão provocar emoções, reações e comportamentos diferentes, né? Então, a gente, por pesquisa e por estudo, sabe que geralmente o cérebro humano associa as cores mais frias justamente essa sensação de mais calmaria, mais tranquilidade, uma sensação talvez mais associada a conservadorismo, a uma certa sofisticação até, mas também são cores que tendem a gerar um pouco mais de distanciamento, um pouco mais de... uma certa autoridade que deixa o outro um pouco longe, tá? Já as cores mais quentes, ou seja, essas que têm um pouco mais de amarelo na composição, são mais vibrantes, lembrem, né? Então elas tendem a ser cores que de fato passam um pouco mais de vibração, de energia, um pouco mais até de acessibilidade, justamente porque elas tendem a aproximar, né, um pouco mais. São cores que talvez não sejam consideradas assim tão sofisticadas, mas de fato são mais amigáveis. São aquelas cores que tendem a nos deixar mais alegres, né? Tendem a nos deixar um pouco mais naquele mood divertido mesmo, né? Então vejam que só pela perspectiva de quente e frio, que é uma das dimensões das cores, a gente pode ter associações, ou seja, emoções, sentimentos,
comportamentos e percepções completamente distintos e diferentes aqui, né? Vamos falar agora sobre a dimensão intensidade. Bom, da mesma forma que na temperatura a gente tem essa polaridade aí, cores quentes e frias, na intensidade a gente também vai ter uma certa polaridade. A gente vai ter cores intensas, vibrantes, um pouco mais talvez saturadas, e a gente vai ter do outro lado cores suaves, que não necessariamente vão ser claras, né? Podem até ser claras, mas elas vão ser um pouco mais esmaecidas. A gente brinca até que cores intensas geralmente são cores vivas e as cores suaves geralmente são aquelas cores meio desmaiadinhas, meio mortas, tá? E aí vejam, só por aqui eu já fiz, né, para conseguir explicar para vocês duas associações importantes, né? Então eu tenho vida, eu tenho um pouco de vibração de um lado e do outro lado eu tenho mais calmaria, um pouco mais talvez até de desânimo, né? Vamos entender então um pouco mais o que são essas associações, falando então primeiro sobre as cores intensas, tá? E as cores intensas, como o próprio nome diz, elas vão ser intensas, elas vão gerar um pouco mais de vibração, elas vão gerar energia, elas vão gerar diversão, sensação de ousadia, de movimento, de algo realmente vivo que está acontecendo, né? Do outro lado, a gente tem as cores, então, mais suaves, um pouco mais esmoecidas, um pouco mais calmas e, obviamente, a sensação de calmaria, uma sensação de tranquilidade, talvez também de maturidade, um pouco mais de sofisticação. Também são cores que tendem a transmitir mais distanciamento, muito embora elas possam ser acolhedoras também, né? Porque elas podem ser mais claras, mas geralmente elas vão tender a trazer um pouco mais de senso de calmaria e de distanciamento, tá? Ao passo que as cores intensas, como eu falei, elas tendem a trazer essa vibração muito grande, então é aquela sensação de bastante energia mesmo, tá? E aí a gente pode entender e perceber que, por óbvio, eu posso me aproveitar dessas cores para transmitir e para comunicar essas sensações aí com a minha presença, né? Para que eu faça isso, eu preciso entender e fazer essas escolhas assertivas dentro do meu repertório de cores, tá? Vamos então agora falar da terceira dimensão das cores, que seria a profundidade. Vamos lá. Bom, nessa terceira e última dimensão, que é a profundidade, assim como nas outras, eu vou ter uma polaridade. Essa polaridade vai ser cores claras versus cores escuras, tá? E talvez assim, falando grosso modo, essa seja a perspectiva, a dimensão mais fácil de entender, né? Então, quando eu vejo cores escuras, geralmente eu vou fazer uma associação a conservadorismo, tradição, uma certa seriedade, uma certa formalidade, uma certa autoridade. E mais uma vez, são cores que também tendem a distanciar, deixar o outro um pouco distante. Gera respeito, gera uma sensação de poder até, mas eu tendo a não querer me aproximar muito. Não são cores muito confortáveis no sentido de serem acolhedoras, tá? Já do outro lado, eu tenho praticamente o extremo oposto, né? As cores claras, elas tendem a ser, né, bastante acolhedoras, bastante aprazíveis. Elas tendem a comunicar um pouco mais de doçura, amabilidade, e com isso, obviamente, elas geram um pouco mais de proximidade, tá? As cores claras também podem comunicar um pouco mais de inocência, delicadeza. E em algum sentido, elas também podem comunicar a elegância, né? Aquela elegância mais sutil, que é talvez uma contraposição daquele poder que talvez seja muito cheio de força. A elegância, ela tem uma sutileza, né? Ela tá ali dentro da perspectiva realmente das cores claras, tá? E mais uma vez, e aqui eu quero dar um exemplo, vamos pensar então naquele azul, né? Aquele azul que é o azul que todo mundo gosta, cor predileta, e é uma cor que tende a aparecer muito no guarda-roupa masculino, né? E vamos pensar aqui então no costume, né? O costume masculino, que lembrando, né, é o conjunto de alfaiataria com blazer e calça, né? E a gente, então, vamos imaginar aqui um costume bem azul escuro, bem escuro mesmo, versus, né,
um costume azul claro, né? Então vamos pensar que é o mesmo tipo de vestuário, que pode estar vestindo, inclusive, o mesmo corpo, o mesmo ser humano, né? Mas que tende a comunicar mensagens diferentes, né? Por mais que seja ainda um tipo de vestimenta formal, né? Que provavelmente vai por si só transmitir, inclusive pelas linhas e pelas formas presentes, já uma certa mensagem de seriedade, credibilidade, confiança, né? Quando eu coloco ali uma cor escura, né? Mesmo sendo azul, eu passo a reforçar a confiança, a tradição, o conservadorismo, mas eu passo distanciamento, né? Uma certa frieza, talvez. Já quando eu coloco a mesma cor, só que num tom claro, né? No costume, eu já trago, mantenho as mensagens então de seriedade, de credibilidade, de confiança, mas com menos dureza, com um pouco mais de acessibilidade e um pouco mais de proximidade, né? Então vejam que mesmo dentro, né, aplicando a um mesmo item, que seria aqui no caso o costume, dentro de uma mesma cor, e aí só mexendo na dimensão da profundidade, que seria claro ou escuro, eu posso ter resultados de comunicação diferentes, né? Então vejam como é importante a gente dominar esse repertório e a gente conseguir utilizar esse repertório a favor da nossa mensagem e do tipo de percepção que a gente quer gerar no outro. Bem, como eu já dei spoiler lá no início desse episódio, falei das 3 dimensões das cores, que são as 3 dimensões que a gente considera importantes, pelo menos dentro da perspectiva da coloração pessoal. E falei um pouco aí, muito de leve, sobre alguns dos significados das cores isoladamente. Mas vejam que, mais uma vez, as cores estão aplicadas a objetos que têm linhas e formas, e têm texturas e volumes, e essas composições todas aí interagem, né? E criam aí, ou reforçam ou diminuem essas associações simbólicas advindas das cores. Mas também podemos ter a composição de cores, né? Então, geralmente quando a gente cria uma composição visual, ou seja, produz um look, a gente combina mais de uma cor, né? E geralmente, cada tipo de combinação de cores produz um tipo específico de mensagem, tá? Talvez fosse impossível zerar num episódio só, que saem vários, todas essas possibilidades aí de combinações, mas para que você tenha uma noção, eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? Geralmente, por exemplo, quando a gente faz uma combinação mais monocromática ou tom sobre tom, né? Então, nuances de cores de uma mesma família de cor, a gente tende a transmitir uma mensagem de mais formalidade, mais elegância, mais conservadorismo, tá? Um pouco mais de tradição. O mesmo acontece quando eu combino uma série de cores neutras, por exemplo, né? Já quando eu vou começando a adicionar um pouco mais de cor, ou seja, eu vou pegando cores um pouco diferentes, de famílias diferentes, eu tendo a ir adicionando também um pouco mais de informalidade, um pouco mais de criatividade, né? E quando eu realmente adiciono muitas cores no look, aí eu tendo a comunicar, mesmo num look formal, né? Às vezes até num look de alfaiataria, dentro de uma composição que poderia estar ali no novo formal, por exemplo, eu começo a comunicar um pouco mais de criatividade, inovação, né? E, mais uma vez, os outros elementos dessa composição, os outros elementos de design, vão reforçar ou não essa mensagem da combinação de cores, né? Mas somente olhando a combinação de cores, já é possível perceber que se eu tenho uma composição monocromática, eu vou transmitir uma determinada informação. Se eu tiver uma composição super colorida, eu vou transmitir outra informação, tá? E então, nessa perspectiva, é muito importante que eu tenha também intencionalidade ao combinar as cores do meu look, né? Que não seja simplesmente uma decisão
por acaso, né? Ou por falta de opção, né? Mas que eu possa, por exemplo, nos dias que eu quero comunicar um pouco mais de criatividade, extroversão, até acessibilidade, usar então as cores a meu favor, ou seja, misturar mais cores na minha composição. Agora, enfim, no momento que eu vou para uma reunião em que eu quero parecer um pouco mais crível, com um pouco mais de seriedade, talvez realmente não seja o momento de sair muito colorido. Posso aí nessa situação optar por combinações monocromáticas ou combinações de neutros que vão me garantir um reforço dessa mensagem de formalidade, de maturidade, de confiança e seriedade. Vamos caminhar para o final desse episódio e como eu gosto de fazer, eu quero propor aqui aquele exercício de refletir sobre o jeito certo e o jeito errado, então, de usar cores. E, por óbvio, o jeito errado é desconsiderando essas associações, né, que as cores são capazes de promover, ou seja, essas emoções, esses sentimentos, esses comportamentos e essas percepções. E o jeito errado, então, é me aproveitar ou considerar tudo isso, né, na minha seleção de cores. Então, por exemplo, se eu quero me mostrar mais próximo, né, como um gestor de equipe, mas só uso, inclusive nas reuniões, talvez ali de mobilização, nas reuniões que teriam viés mesmo de gerar esses movimentos de união, mas só uso cores muito escuras, de repente em combinações monocromáticas, e não percebo que isso pode estar provocando um distanciamento, né? Isso é uma maneira errada de usar, né, as cores. Por outro lado, se eu sou um gestor que quero gerar proximidade e percebo que as cores que eu uso, especialmente nesses momentos, podem me ajudar, eu posso eventualmente colocar, então, nessas situações, cores mais claras, cores que vão, então, gerar essa sensação de proximidade, como as cores mais quentes, né? E usar também aí, por exemplo, é um encontro que tem a ver com inovação. Quais são as cores que eventualmente geram essa percepção de inovação? Por exemplo, o laranja. O laranja é uma cor que tem uma associação à originalidade, à criatividade, né? Então eu posso usar eventualmente num encontro em que eu preciso estar junto com a minha equipe criando um produto novo ou pensando estratégias novas para gerar resultados diferentes, eu posso me aproveitar de uma cor como o laranja, por exemplo, ou o amarelo, que também é uma cor que tem bastante ativação, né, cerebral, para gerar aí, reforçar essas percepções e inclusive ser percebido como esse líder que tem essa faceta, né? Então, mais uma vez, né, o convite que fica é que você use de maneira estratégica as cores, especialmente quando a gente estiver falando aí da sua imagem profissional, né? Faça sua seleção de cores e sua combinação, né, dentro da sua composição visual de maneira estratégica e intencional. E não use o azul por usar, né, por comodismo, mesmo sabendo que eventualmente ele vai estar transmitindo exatamente a mensagem contrária que você gostaria de transmitir sobre você, tá? Se você gostou desse episódio, já sabe, curte, compartilha. Se ainda não se inscreveu nesse canal, tá na hora, já passou da hora, se inscreva, tá? Para finalizar, eu quero deixar para os mais curiosos, para quem curtiu esse tema, a dica de um livro. Esse livro é praticamente a Bíblia dos estudiosos ou de pessoas que gostam de usar as cores a seu favor, né? Seja na área que for. É um livro que nem é tão novo, mas ele traz um conhecimento ainda muito útil. A Psicologia das Cores, como as cores afetam a emoção e a razão, de Eva Heller. Ele é fruto de uma pesquisa com mais de 2.000 pessoas na Alemanha, entre homens, mulheres, várias idades, e traz aqui uma série de informações muito interessantes sobre essas associações que as cores provocam, né, no nosso cérebro, tá? E fica aí a dica. Eu aguardo mais sugestões de vocês para novos episódios e vou ficando por aqui. Beijo e tchau, tchau!